Bom, primeiramente é um prazer, tá, Fernanda? Eu nem imaginei que você iria aceitar, mas muito porque eu já vejo seu nome ali nas comunidades há um tempo, e aí eu sei que você é uma ótima pessoa, eu sabia que a sua história era muito legal, mas para quem não conhece o Fernando, quem é o Fernando? Uma pergunta bastante complexa, né? Porque eu mesmo fico me perguntando todo dia, eu tenho que setar tudo de novo, né? Começar, no caso, pelo que tu introduziu ali, né? Eu já, em algum tempo, eu fiz uma linha do tempo para me entender como é que eu cheguei, como é que eu mesmo cheguei até aqui, e às vezes a gente acaba descobrindo que até os erros, né, nos levam a um outro patamar, nos levam aonde a gente chegou, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 6 anos, eu levantava 4 horas da manhã para apanhar fumo com meu bisavô. Eu me formei como técnico em eletrônica no ensino médio. Sou de uma geração, eu completei 50 anos agora em março, eu sou de uma geração que a gente se habituou, a gente aprendeu a ser avaliado por nota, né? Então, se tu tirava 4, tu não prestava, tu tinha que fazer de novo. Tirava 5, tu acendia mesmo se arrastando e ia para outro ano, né? E se tu tirava 10, então tu era a melhor pessoa do mundo. Então, eu cresci com esse tipo, né, de rotulagem. E aí fui descobrindo poker, né, bem depois que eu não sou um gráfico, né? Sou bem mais que isso, né? Meus erros, as coisas que eu passei, mesmo os acertos, né? Se tu acerta, não te define, se tu erra também não te define. Eu fiz meu ensino técnico, eu concluí em 93, sou técnica eletrônica, fiz estágio, trabalhei em companhias grandes, não me realizava, né? Sentia que esse tipo de trabalho não era para mim. Enquanto eu estava fazendo estágio, comecei a fazer a faculdade de administração, aí depois fui para a faculdade de psicologia, acabei me graduando como tecnólogo em processos gerenciais. Passei por outras companhias também, assumi cargos de gerência, gerência sênior. Eu podia dizer que até encontrei alguma realização e felicidade no que eu fazia, né? Eu trabalhei como vendedor muitos anos, corporativo. Às vezes tu faz trabalhos muito bons, tu até consegue reconhecimento, né? Mas quando realmente tu vai ascender, parece que alguém vem e puxa o teu tapete, né? E aí passei por isso várias vezes. Quando eu tinha 40 anos, eu fui demitido do meu último emprego formal, né? Assim, eu acredito de uma forma bem justa, né? E eu sei dessa rotina, né? Um dia cheguei para minha esposa, cheguei em casa e disse: Olha, eu vou trabalhar em casa. E ela: Como assim? Tu vai trabalhar em casa? Vai fazer o quê? Daí eu disse: Não, vou jogar pôquer. Daí ela: Vai jogar pôquer, mas e tu acha que a gente vai sobreviver? Daí eu: Sim, sobreviver, eu disse, sim, né? Não é tão difícil de sobreviver, né? Em 2017, metade do ano de 2017, eu comecei a jogar Sitting Goal de $1. Fiz 5.000 jogos. Sitting Goals são bem fáceis para quem começa, né? Tipo, eu já era um jogador experiente, eu já era um bom jogador, né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu já era um bom jogador. Que eu mesmo jogando de forma recreativa, eu sempre levei. Tudo que eu faço, eu levo muito a sério, né? Tipo, se eu for jogar uma pelada de futebol, eu, tipo, jogo para ganhar, não, tipo, não gosto de as brincas. Aí trabalhar em casa, né, em 2017, até o final do ano joguei Sitting Goal, né, foi os meus primeiros 5.000 jogos, e aí fui selecionado por um time, na época, não existe mais, na época era o Crushers Team, era um projeto, né, eu comecei com um time bem pequeno, foi quando eu ingressei no MTT, 2018, jogando Average 3. Também não tive assim, muita dificuldade, realmente jogando muito barato, e eu já era um jogador assim, com uma certa experiência para esse nível, né? E aí no primeiro ano eu fiz $10.000, assim, sem muita dificuldade. Eu tinha reserva, né? Porque eu já tinha 40 anos, né? E já, assim, tinha uma noção Tinha um de amadurecimento, né? em relação à saúde financeira, né? Uhum. Assim, quando eu saí da empresa, eu tinha uma reserva bem considerável, assim, né? Poderia, se não tivesse resultados imediatos, eu poderia continuar vivendo relativamente tranquilo dentro do padrão que eu tinha na época, né? Então, 2018 foi relativamente tranquilo, né? Só que realmente o time era muito pequeno, e aí eu conversei com o dono: olha, eu gostaria que tu me indicasse para um outro time, né?
A gente fez um trabalho bom até agora, né? Eu acredito que além de relação financeira, a gente teve uma relação de amizade. E aí ele me indicou, na época se chamava Projeto Action, né? Depois se tornou Action Poker Team. E aí em janeiro de 2019 eu ingressei no Projeto Action, né, na época, né? Também era um time novo, né? Só que tipo, já tinha uma estrutura bem melhor do que o outro time que eu tinha começado, né? Eu já estava com a average um pouquinho maior, mas realmente ainda é bastante iniciante. Conheci o meu primeiro backer nesse time, o Tássio Mendes, no online ele conhecido como Ivy do Agreste. Continua sendo meu mentor até hoje, mas tipo, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu acho que acho não, eu tenho certeza absoluta, né? Se não fosse ele lá em alguns momentos tender a mão, não teria conseguido, né? Na arrancada ali foi bastante importante. Isso 2019, de lá para cá o poker mudou, assim, vem mudando, né? Mas mudou drasticamente. Eu em 2019 eu jogava apenas no PokerStars, né? E aí depois que eu ingressei no poker, no Action, eu comecei a jogar no PokerStars Espanha também. Basicamente jogava em duas salas, né? Hoje seria impensável, não teria, não, assim, não digo que não é possível, né? Mas assim, poucos regs conseguem atuar em uma sala só, né? É bem difícil, né? Sim. E comecei em 2019, logo tive hits importantes, né? Parecia que tipo ia continuar sendo tudo fácil, ia ser uma barbada, né? Só vai. E isso também, quando é tudo fácil, parece que é bom, né? Mas na verdade, fácil também pode ser ruim, né? Fácil também pode ser uma coisa ruim, porque tu pensa que vai dar tudo certo e na verdade, daqui a pouco o tombo é bem maior, né? Se dá alguma coisa errada e daí tu vai reparando, né? E aí eu tive um início muito bom, né? E até março eu tive vários hits assim. E aí de março até junho eu fiquei 90 dias sem acertar nada, né? Não foi uma dar o swing absurdo assim, né? Nossa, se eu conseguisse voltar no passado, hoje conseguiria reagir de forma bem mais tranquila. Mas assim, foi uma dar o swing de $1.000. Só que, tipo, não é muito dinheiro, né? Mas eu não tava perdendo e não tava ganhando, né? Pode ser as duas coisas, né? Tu perde um pouco e não ganha, né? Acaba que tem até aquela questão, né? Que você vinha já de hits. Você vem de hits. Quando você entrou na down ali, de repente, e óbvio, essa down é referente ao valor que você, comparado ao valor que você jogava na época, então era um valor mais elevado, né? Sim. Comparado também ao seu início de carreira, óbvio que é um valor mais elevado, ao meu ver, o que aconteceu foi tipo um choque de você começar a se perguntar o que estava fazendo de errado, sendo que estava dando tudo certo É. antes. Em relação a isso, né, que você fala. Tu sabe, Darlene, que é a primeira vez que eu conto isso, assim, público, né? Assim, pessoas que são muito próximas de mim acompanharam e sabem. Mas, assim, nem minha família sabe isso que eu tô te falando agora, né? E Nossa, quando tu tá numa dificuldade, né? Até pedir ajuda é uma coisa muito ruim. Eu não pedi ajuda nem pro Action, entendeu? Eu não pedi ajuda nem para meus backers. Eu poderia ter dito, tô precisando de um adiantamento, ou tá acontecendo isso, porque eu tava muito iniciante na carreira. Não conseguia pedir ajuda pelo fato que eu não sabia se eu ia poder cumprir. Vamos supor que eu te pedisse, eu preciso $2.000 emprestado. Eu não sei se eu vou poder te pagar, né? Então, eu não tinha essa segurança que eu ia ganhar, né? Hoje, tipo, eu tenho tranquilidade. Inclusive, se eu tenho compromissos financeiros pessoais, né? Que eu já faço baseado na realidade que eu tenho, assim, de ganho. Eu sei que em algum momento eu vou acertar, né? É diferente, né? Nesse período, eu não tinha segurança que realmente eu ia me tornar um profissional. Eu afirmava que eu era profissional, mas eu ainda não tinha uma carreira consolidada, né? você deu a abertura aí agora, então eu já vou engatilhar uma pergunta aqui que eu fiquei em dúvida. O que se passou na sua cabeça, você começando no poker em 2019, 2017, ali, 2018, que já era um ano que já tinha muitas pessoas jogando poker, a maioria dessas pessoas, elas apresentavam um poker como algo quase inalcançável, na época ainda era um mito, mas apesar de ter já algumas pessoas jogando, ainda era considerado um mito, de certa forma.
Como que você viu essa, não vou dizer necessidade, mas essa intenção de mudar de carreira de repente, de sair do mercado CLT e ir para o poker com a idade de 41 anos? Como foi, assim, sua cabeça na época? Também não é uma pergunta tão fácil aí, né? Porque, na verdade, eu não tinha um planejamento assim perfeito, entendeu? Só que, como vendedor, eu tinha que trabalhar com o meu carro, trabalhar com a minha roupa, com o meu almoço, com o meu pedágio, com o meu telefone, com a minha internet, né? Com o meu perfume. Tu tendo que fazer vários investimentos, né? Parece, pô, mas aí quase que não é, tipo, é irrisório falar isso. Mas não, tu fica investindo sempre, né? E aí quando tu consegue fazer um negócio, aí tu leva para a empresa fatura, né? Então tá muito assim, as pessoas querem que tu faça as coisas na frente, né? E aí depois, quando tu tem o resultado, beleza. Só que quando tu atinge um determinado nível, muitas vezes tu acaba perdendo. Então acaba sendo muito arriscado, né? Tipo, às vezes tu trabalha anos para construir uma coisa, quando realmente, pô, agora eu vou realmente ter resultado, né? E no poker, eu pensei assim, pô, em várias carreiras eu consegui construir coisas boas, né? Eu vou conseguir também, né? Na verdade, eu acreditava, não tinha um plano, mas eu acreditava que eu ia conseguir, né? Eu acreditava em mim. Pô, se eu já construí outras coisas, e à medida, se é uma coisa que é baseada em conhecimento, investimento, né? ROI é retorno sobre o que eu investi, e conhecimento, à medida que eu conseguir isso, ninguém mais me tira, né? Ninguém consegue tirar o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu acreditei que eu conseguia, não tinha um plano, né? E, na verdade, podia ter dado bastante errado, né? E deu errado, deu errado. Até agora tá tudo bem. Mas eu tava falando de 90 dias sem ganhar, parece que não é muito, sabe? Só que nesses 90 dias, Darlene, nesses 90 dias, lá no início do Action, eu joguei sem folgar nenhum dia. Eu fiquei 90 dias sem falhar nenhum dia, sem folgar nenhum sábado, nem um domingo, nem uma segunda-feira, jogando direto, porque realmente precisava, né? Nesse período, porque eu comecei a sair do meu emprego em 2017, metade, né? E aí eu tô na metade de 2019. A minha reserva acabou, eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha um gato, o nome dele era Agnaldo. O Agnaldo teve um problema urinário. E aí, o último dinheiro que eu tinha, assim, vamos dizer que sobrando, né? Não tinha sobrando, ninguém tem dinheiro sobrando, né? O dinheiro que tinha sobrando, o Agnaldo fez 3 cirurgias e mesmo assim ele morreu agonizando aqui enquanto eu jogava. Minha mulher tinha ido para São Paulo, na época eu trabalhava como consultora, viajava praticamente todo mês, né? Eu ainda liguei para um amigo meu que é veterinário e ele falou, ó, cara, não tenho o que fazer, né? Mas como eu te disse, a gente às vezes não consegue nem raciocinar direito, não pedir ajuda. Realmente eu fiquei em bastante apuros, né? E aí já comecei a acumular dívidas, né? Porque até aí eu estava indo bem, eu tinha reserva, então eu ganhava pouco, mas eu tinha uma reserva e conseguia me mantendo, né? Ir no mercado, botar gasolina no carro, né? Pagar a prestação da casa, pagar a internet, passear com a esposa de vez em quando, né? Tava conseguindo ter uma vida normal. Até o meu estilo de vida estava muito legal, né? Sim, o palco estava ótimo. E aí comecei a atrasar, só que assim, quando contas, né? Quando tu atrasa contas, tu não consegue lá no banco, olha, eu não posso que tu me cobre multa e juros, né? Eles não negociam. Tu tem que deixar atrasar mesmo, para depois quando atrasa, daí tu negocia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a juntar um pouco de dinheiro na poupança, né? Pouco que eu consegui ainda, porque eu sempre fui de fazer muitas coisas, assim, né? Meu trabalho principal era jogar pôquer, mas eu tinha outras, tipo, rendas passivas, algumas coisas assim. Aí um pouco de dinheiro que eu consegui regimentar, fui botando na poupança. Então eu tava assim, eu tinha umas dívidas, né? Prestação da minha casa, a luz atrasada, essas coisas bem básicas de casa mesmo, né? Mas a coisa estava mais ou menos racionalizada. Apareceu uma dívida trabalhista, coisa do negócio que eu tinha 20 anos atrás. O TRT foi lá e piorou meu dinheiro, o único dinheiro que eu tinha. O único que eu já deixei lá para negociar minhas contas, né? Não estava sobrando, não era dinheiro que sobrava, né? Aí, nesse momento, eu tô 90 dias sem ganhar.
Meu gato morreu. Minha esposa entrando em parafuso aqui, porque eu tinha prometido que a gente ia sobreviver, né? Sem descansar, não, não falha, não fiquei, não folgava nem um dia. E só jogava no PokerStars e não tava vendo luz no fundo do túnel, né? Aí cheguei pro Tassi e também não podia pedir ajuda. Podia, né? Só que eu sabia que eu não ia poder cumprir caso eles optassem por me ajudar, né? Cheguei pro Tassi assim, Deus, cara, não tô conseguindo, não tô vendo perspectiva, né? Dele me disse assim, meu, tu tá jogando field muito grande, acho que tu vai te dar bem na Tiger. Ninguém conhecia Tiger na época, né? Ninguém conhecia Tiger Game, era um submundo do poker, né? Daí, mas eu via, já tinha uns colegas meus que jogavam, falaram, você postando o resultado, e baixei o site, olhei lá, me interessei nesses jogos aqui, eu tinha 80 euros, era meu BR no PokerStars Espanha. Como o time é muito burocrático, na época não tinha a estrutura que tinha hoje, assim, uma coisa para resolver com o Tássio, tipo, eu poderia levar um mês, né? Eu peguei 40 dólares por minha conta, óbvio que eu prestei conta, né? Peguei 40 euros do meu BR do Espanha, depositei na Tiger. No primeiro dia eu fiz 80 dólares. Não é nenhum absurdo, né? Mas para quem só tava perdendo, eu fiz 80 dólares no primeiro dia. Na primeira semana eu fiz 250 dólares. Para quem só tava perdendo, né? Melhorou a autoestima, né? Exatamente. Na primeira semana na Tiger eu fiz 250 dólares. Logo em seguida, tu vê que as coisas começam a melhorar. Eu volto a hitar no PS, acerto, tornei lá 1.000 dólares mais ou menos, e tipo, volta a estacar zero. E aí de junho, meu flagelo foi até junho. De julho de 2019 até o final de 2019, eu passo a ganhar todos os meses. Na faixa, assim, entre 1.000 e 2.000 dólares, mais ou menos. Ganhando todos os meses, assim, sólidos, né? Tranquilo. E naquele ano, eu, inclusive, ganho a race do Action e vou jogar o BSOP pela primeira vez. Então, eu saio de uma situação que estou tipo, praticamente falindo, né, praticamente querendo desistir, já pensando em arrumar um emprego de estoquista, sei lá, qualquer coisa, para pelo menos ganhar algum dinheiro para não, tipo, não ser expulso de casa, né? E passa a ganhar todos os meses, né? Daí termina 2019 numa situação assim boa, né? 2020 veio a pandemia, que eu acho que foi uma virada para muita gente, né, na nossa área. Acho que do mundo inteiro, de outras áreas, tem muita gente que começou a trabalhar em casa também, só que eu já trabalhava em casa, então eu já estava preparada, né? Já estava preparada. Eu conversei com a minha esposa, deu espaço. Eu acho que agora é a hora da virada, né? Se eu não acertar agora, não acerto mais. Eu vou me debruçar aqui e vou acertar. Em abril de 2020 veio meu primeiro hit importante, assim, né? Depois eu tive outros, mas assim, um dos principais hits, né? Eu cravo o main event da Tiger para 17.500 e naquele mês eu faço 22 mil dólares. E eu já vinha dizendo isso para Jordânia, eu disse, eu preciso acertar alguma coisa para nós recuperar nossa reserva aqui, não precisar ficar sufocado todo mês, né? E poder trabalhar tranquilo, realmente me consolidar, né? Então, assim, em abril de 2020, no forte da pandemia, eu dou a virada e realmente me consolido, né? Como um jogador que começa a ter um reconhecimento no time, né? Aí eu já tô com 1 ano e pouco no Action. Realmente eles começam a me enxergar como um jogador com potencial, investir mais na minha carreira também. E eu também tenho confiança. Pô, isso aqui é se eu me dedicando pouco, né? Porque eu realmente estava recém no início. E se for pensar, eu ainda estou no início. Passados 8 anos, né? Eu agora estou fazendo esse ano, eu completo 70 mil jogos. Mas tem um jogador aqui que eu enfrento todo dia, o Tubo fez 1 milhão de jogos, né? Estou muito no início ainda. Apesar de ter 50 anos. As pessoas pensam que 50 anos é o fim, mas eu estou pensando que eu tenho uma perna de 50 anos muito boa pela frente, né? Porque hoje eu tenho a minha esposa, a gente tem um relacionamento de 14 anos, né? Então eu já tenho minha vida muito consolidada, tenho minha casa, tenho meu carro. Eu não tenho assim grandes ambições de coisas para ter, né? Eu só preciso ser mesmo daqui para frente. Então estou bem tranquilo. Aí de 2020 para cá, tipo, foi só construindo a carreira mesmo, né? Consolidando. Como eu disse, o meu gráfico, né? Não diz exatamente o que eu sou, porque às vezes a gente acaba se arriscando mais do que precisa, né? Mas
sou um jogador consolidado, né? Tenho, assim, segurança que, tipo, isso é que eu gosto de fazer e realmente só depende de mim, não depende de mais ninguém. Vai demandar do esforço que eu empregar, né? Muito bom, Fernando. Me tira uma dúvida. Você falou assim sobre o seu início, a sua down, os seus primeiros hits, a sua down, a transição que se chegou para a NTT. Depois, de novo, você conseguiu ali recuperar, sair da down e veio o seu primeiro big hit na sequência da época. Se você tivesse que falar com o Fernando de 2017, o que era o poker, como que você apresentaria para ele? Eu acho que eu já tinha essa visão, né? Porque eu já, antes do poker, já, assim, vários anos, eu te disse que eu estudei psicologia durante alguns anos, né? Eu não concluí a faculdade, mas eu já vinha buscando esse autoconhecimento, né? Propósito na vida, já vinha me perguntando. Então, essas questões esses problemas que eu tive no mundo formal é muito relativa à questão de propósito, né? Eu li alguns livros que impactaram muito, não a minha carreira, mas impactaram a minha vida. Gosto muito de citar Como Evitar Preocupações que Começaram a Viver, do Dale Carnegie, né? Que, tipo, antes de ler esse livro, eu nem dormia direito. Comecei a dormir depois que eu li esse livro. Então, assim, quando eu resolvi ir pro poker, apesar de eu afirmar que não tinha um planejamento, né? Eu imaginava a minha compreensão na época é a mesma que eu tenho agora, né? Focar em coisas que eu tenho controle, né? Hoje eu consigo definir os horários que eu vou trabalhar, consigo definir os dias que eu vou trabalhar. Trabalho quinta e sexta, folgo sábado. Se o tempo estiver bom, se não tiver bom, posso trabalhar. Eu tenho essa liberdade de definir. Eu vou ficar em casa, tá chovendo, tá frio, fico em casa, vou jogar, né? Ou vou ficar olhando filme também, tá tudo certo, né? Mas a princípio, folgo sábado, jogo domingo e jogo segunda. Aí folgo terça e quarta-feira. Tudo de acordo com a conveniência. Esse é o plano, né? Tipo, é o planejamento, é o escopo da minha vida hoje, né? Sim. Trabalhar 4 dias, folgar 3. Então eu já pensava nisso, né? Porque não era uma coisa do poker, eu já vinha buscando, né? Já vinha buscando autoconhecimento, já vinha buscando desenvolvimento pessoal, né? E o poker está muito ligado com isso. Então, mesmo quando eu estava na época recreativa, né? Eu já via, assim, o poker muito ligado a desenvolvimento, né? Hoje eu sou um jogador de mid stakes, de vez em quando a gente dá aquele shot lá, né? Jogo alguns 109 eu regulo, mas assim, ó, de vez em quando a gente joga um 215, um 320, né? Então a gente dá aquele shot no high, mas consolidado eu sou um jogador de mid stakes. Mas a minha rotina e estilo de vida é de high stakes. Posso Sim. dizer que eu sou um rico no corpo de um pobre, né? Mas eu, Você está se colocando numa situação de high stakes, porque você em breve chegará no high stakes, né? se Deus quiser, né? Hoje, assim, mas o meu propósito é realmente viver tranquilo, né? Ter um estilo de vida, assim, que, tipo, possa viver feliz, viver bem, né? Em harmonia, não só harmonia comigo, com a minha esposa, mas com o planeta em si, né? Tipo, eu sou uma pessoa que tem uma postura progressista, então procuro. Não estou preocupado só em jogar poker pelo dinheiro, né? Às vezes a gente pergunta, por que tu joga poker? Né? O dinheiro é só uma ferramenta, né? Na verdade, para mim não faz muito sentido, inclusive, né? O único animal que trabalha para comer, para viver, é o humano, né? Os outros animais todos vão lá no pé e pegam a fruta. O passarinho vai apanha no chão uma semente. Nós temos que ir no supermercado e dar dinheiro. Então, precisa de dinheiro. Ok, vamos trabalhar. Né? Mas eu acredito que a nossa vida é bem mais que isso. É curioso, eu ia até perguntar a você o que era dinheiro, e você automaticamente já respondeu. Quando a gente chega, e isso pode ser implícito para a maioria das pessoas, mas tem um momento que a gente chega da vida que dinheiro parece que não faz mais nenhum sentido. Você prefere muito mais, e isso, óbvio,
a maioria das pessoas que trabalham com poker sentem isso de alguma maneira, mas porque o poker ele dá também essas oportunidades, né, de você evoluir em outras áreas, uma área muito mais de crescimento pessoal, uma área muito mais de autoconfiança também, enfim, mas os jogadores em si, eles chegam no momento que eles começam a parar de pensar só nos resultados, no dinheiro, e eles começam a pensar em outras coisas, outras maneiras de evoluir. E aí o dinheiro, ele deixa de ser o principal fator, que ocorre na maioria dos casos no início da carreira, e ele passa a ser o segundo fator. E aí, por consequência de você focar agora em outra coisa e não mais no dinheiro, acaba que os resultados ele vêm, né? Parece que é a ordem da natureza, o que tem que vir, ele vem, e aí deixa de ser tão importante quanto era lá no início. Eu achei interessante isso de você falar que o dinheiro já não é mais o principal, né? É só uma moeda de troca, só uma ferramenta. Exatamente, exatamente. É um invento, né, na verdade, né? Foi uma invenção boa, né? Mas e quando a gente entende isso, tu mesmo referiu, né? Você foca no processo, o resultado aparece. Foca no resultado, o resultado não vem, né? A gente vê muita gente falar, quando eu trabalhava no mercado corporativo, ouvia muito, né? Isso, foca. E quando eu fui pro poker, a coisa parece que encaixou muito, né? Encaixou muito para mim, porque para mim fazia muito sentido isso, foco no processo. Eu, como vendedor, né? Eu ouvia muitas vezes falar isso, né? Tipo, uma meta de valor, enfim, era a meta muito em resultado. E eu pensava muito em processo, quantidade de ligações, quantidade de e-mails, quantidade de visitas, né, quantidade de interações. Eu usava um CRM. Curiosamente, na empresa que eu trabalhava, o único que alimentava o CRM era tudo verde lá, porque eu era muito focado nas estatísticas, colocava metas para as estatísticas. E o resultado acontece, né? Quanto fiz visitas, tu faz X prospecções, X suspecções, né? E alimenta o teu funil com as estatísticas ideais para cada nível, porque não é tu pegar e não adianta tu prospectar 1.000 clientes, beleza? Mas tu não vai conseguir tratar tudo, tu só vai conseguir tratar 10. Então tem que ser tudo equilibrado, né? Eu focava muito nisso. E o resultado era muito natural, eu não tava, só via os negócios acontecendo, né? Só que parece que, tipo, eu era uma pessoa que era um alienígena, né? E aí, quando eu chego no poker, para mim isso é natural, né? Eu tenho meta anual, tenho meta mensal, tenho meta de jogos por dia, tenho meta de horário para jogar, né? Tem meta de valores também, mas tudo baseado em estatística. E nas estatísticas de poker eu tenho estabeleci metas para mim em todos os nós do poker. Então estou sempre buscando, né, aprimorar essas estatísticas. E o resultado dessa consequência, né? Então acredito que por eu já ter essa ótica, acabei me tornando um jogador muito sólido, né? Eu acho que uma característica minha, né? Se alguém perguntar, né? O que tu acha do Ripple? Ele é um cara sólido, ele é consistente. Podem ter outros adjetivos também, né? Porque eu, assim, na mesa, eu não sou uma pessoa tão agradável. Na verdade, quem conversar comigo, assim, não imagina que eu, né, eu posso ser um pouco idiota na mesa, né? Mas é característica da minha tocada. Às vezes algum reggae xinga, é bem normal, né? Tomate, né? Eu disse, cara, não é nada pessoal, minha tocada é essa, né? Essa é a minha forma de jogar. Não é uma coisa. Não tem nada pessoal contra ninguém, né? Na verdade, eu até gosto de fazer amizade, né? Eu ouvi uma vez que alguns jogadores costumam assumir uma nova persona quando entra numa mesa. Você diria que o Ripio é esse jogador, que ele em si é uma pessoa, mas quando ele entra na mesa, ele assume uma persona totalmente diferente, e meio que amigos, negócios à parte, seria assim? É mais ou menos. Eu não é uma coisa deliberada, sabe? Tipo, eu não fiz um curso de teatro, não, mas assim, até, Ótimo. mas é interessante porque é o seguinte, eu quando eu era recreativo,
E eu, no início, até perdi muito tempo, porque eu não jogava online. Eu acreditava que dava para ir bem jogando ao vivo. E eu perdi muito tempo me dedicando ao vivo, fazia viagens, inclusive, né? Me dediquei bastante. Eu fui me dedicar online porque eu realmente não teria condições de bancar viagens mais, né? Porque afinal de contas era o meu trabalho, precisava rentabilidade o máximo possível por menor custo, né? Mas eu nunca tive resultados muito relevantes ao vivo. Ainda estou buscando, acho que vou ter né, em algum momento. Agora, essa semana eu vou jogar a etapa do Gaúcho aqui na cidade de Novo Hamburgo, que é próxima à minha cidade. Eu vou ir, em algum momento eu vou acertar, né? Eu tô tranquilo, porque tipo, eu não preciso ir lá para ter resultado, né? Eu só vou jogar, me divertir e tal, né? Resultado, de novo, é consequência. Só que quando tem amostra muito pequena, provavelmente vai ter resultado pequeno, né? Mas eu acreditava que eu me dedicasse a isso ia ter resultado. E uma coisa que eu percebo, eu não consigo ter o desempenho que eu tenho online ao vivo. Eu, na verdade, parece que, porque eu não parei de falar nem um minuto, mas parece que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, né? Mas ao vivo eu sou muito tímido, bastante tímido. Mas como assim tímido? Né? E eu acredito que isso impacta no meu jogo. Acredito não, tenho certeza absoluta. E online, quando eu tô com um avatar, sou outra pessoa, né? E assim, penso que não tem absolutamente nada a ver com realmente com o Fernando Rippel, né? F. Rippel é outra pessoa. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você vai se sentir confortável em responder, porque isso vai levar para várias direções, mas qual foi a coisa mais bizarra que você já viu no poker? Na sua opinião? Olha, eu presenciei algumas coisas, né? Assim, uma bizarra. Eu não sei se eu consigo elencar alguma coisa bizarra. É que eu venho no mercado tão bizarro, eu venho numa vida tão bizarra, né? Entendeu? Eu já vi discriminação, eu já vi assédio, entende? Eu já vi tudo quanto é tipo de coisas assim que são temas que são bem sensíveis hoje, né? Sim. E é interessante que eu vou pro poker e é um mercado que as pessoas são honestas, as pessoas são verdadeiras. Então tem algum desvio assim, eu sou fulano que roubou, Beltrano que ganhou porque tinha ghost, né? Uh, essas coisas, mas assim, no âmbito do poker, eu acredito que realmente eu não consigo dizer, bah, isso aqui me aborreceu absolutamente, né? Como eu disse, eu trabalhei em companhias grandes, né? Por exemplo, eu trabalhei na Calçados Azalea, que não existe mais, mas era uma empresa, nossa, uma empresa espetacular. Eu mesmo cantava no coral, né? Cantava no coral da Azalea. Era muito bacana. As pessoas que trabalhavam lá se orgulhavam de trabalhar nessa empresa, né? Tipo, as pessoas amavam mesmo, eu, tipo, idolatrava o dono lá. E depois que ele morreu, o negócio degringolou. Mas era uma exceção. A maioria das empresas não é assim. Então eu vi muita coisa muito ruim durante mais de 20 anos que eu trabalhei no mercado formal. E aí eu chego no poker. Chego no poker, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Depois eu vi, né? Na época, né? Nunca Sim. tinha visto. O fulano ele pega, nunca me viu, me manda dinheiro e eu vou jogar. Passou meses até que eu conheci pessoalmente. Sim. Eu já tive a minha pior downswing em 2023. Eu tive perdendo 11 mil dólares na minha pior fase, né? É mais ou menos hoje mais de 50 mil reais, quase 60 mil reais. Nunca me falaram uma palavra. Eu sei que eu estou invertendo a pergunta, né? Mas tu me perguntou uma Ah, coisa, eu tô não, respondendo outra coisa. mas vai para um lugar legal, vai para um lugar bom. Nunca me falaram nada. Eu em 2019, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. É. Completei 7 anos de Action. Eu nunca fiquei tanto tempo numa empresa. No meu pior momento, eu tava perdendo 11 mil dólares. Também não é nem um absurdo, né? Pro que se trata de poker. Mas para mim, para minha situação financeira, né? Para minha realidade, porque afinal de contas eu preciso ganhar para pagar minhas contas, né? Eu vivo disso, né? Nunca me falaram assim, ó, tu vai jogar, deixa de jogar esse torneio, começa a jogar mais barato, tá fazendo não sei o que errado. Claro,
tinha o trabalho de correção, mas sempre de uma forma positiva, sempre de uma forma proativa, né? Bem pelo contrário, no meu pior momento, no momento que assim, eu realmente achava que estava jogando mal, eu acreditava, né, em 2023 eu achei que, nós vemos lá, contando a linha do tempo, né, surge esse stop, né, em setembro de 2023, na véspera do W Cup, que era, na época ainda era a principal série, chega para mim e diz, olha, tu pode jogar até 530. Daí eu, tá, então tá. Daí o dia que tu for jogar os eventos, tu pega e solicita BR adicional e tal. E eu tô na minha pior fase, minha pior downswing, e eu não tô me sentindo bem. Eu não tô confiante, eu tô achando que tô jogando, não tô achando que não vou conseguir mais. Concomitante essa série, tem o BSOP próximo na cidade aqui, tem o BSOP Gramado. E um dos sócios do time vem jogar o BSOP, a gente almoça lá no Serrano, né? E ele traz o irmão dele junto, casualmente meu tocaia, Fernando, né? E ele, mas tipo assim, nem tá ligado se eu tô em make-up, isso. E aí ele me pergunta, e aí, Tocaio, como é que tu tá? Como é que tu vai jogar o W Cup? Cara, eu vou jogar, mas eu não tenho tanta expectativa em série, né? Nesse meu tempo todo eu tive resultados importantes, mas eu nunca acertei um torneio de série. Eu até hoje, hoje eu tenho quase $200 mil de lucro, e eu nunca tive um hit importante em série, né? E não é que eu joguei, né? Então, como eu disse, o gráfico não conta toda a tua história, né? Se tu olhar um gráfico, não é aquilo. E aí ele pergunta, tu vai jogar o WP Cup? Eu disse, olha, pois o time liberou até para me jogar até 530, né? Ele, mas é uma oportunidade boa, eu disse, é verdade. Só que eu não vou jogar. Né? Eu conforme eu vou jogar algum 530, algum 215, vou tentar algum satélite, se der eu jogo, né? Mas eu vou jogar de acordo com a minha confiança. E aí eu jogo a série já com planejamento assim, bom, se eu já tô numa fase ruim, né? Tô perdendo. Se terminar a série, né? E der bom, ótimo. Se não der, depois eu vou montar um plano de recuperação, né? Mas eu jogo toda a série, passo o mês de setembro, joguei o BSOP, inclusive, né? Fiz uma reta do BSOP de Gramado. Não ganhei naquele mês, mas também não fiquei com uma situação pior. Eu passo pela série andando de lado, foi uma coisa boa. E o time libera os torneios mais caros que eu poderia ter jogado até hoje, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Realmente eu não tenho algo negativo para falar. Eu só tenho gratidão, assim, tipo, nunca sofri nenhum assédio, nunca, tipo, fui diminuído, né? Apesar que eu sei que, tipo, não sou o melhor jogador do field, ainda tem muito para evoluir, né? Eu sou uma pessoa assim, nossa, não tem defeitos, não é nada disso, né? Sou uma pessoa normal, de carne e osso, que comete vários erros, né? Mas eu não tô sendo constantemente medido por uma nota, sabe? 4, volta para a série anterior. 5, beleza, passou, mas tem que melhorar. Não, eu sou só uma pessoa que tá lá construindo com outras pessoas. Então, sou muito grato ao Eduardo Borhausen, que é dono do Action, ao Daniel Xavier, que é um sócio também. Tipo, nossa, é uma pessoa que... Eu acho que se ele melhorar, estraga, né? O Tasso eu já referi, mas eu acho que teria que elencar todos os meus backers aqui, o Everton Barros, o famoso EB, o Vitor Hu, né? O time tem essa coisa, né? Que, tipo, sozinho parece que não consegue fazer, né? Acho que consegue, mas assim, quando tu tem outras pessoas, daqui a pouco tu fica para trás, o outro vem e te puxa e vai. Eu não tenho pontos negativos para dizer no poker, óbvio que, né? Mas tu ficou só num time, talvez tenha outros times que não sejam tão legais assim, né? Pode ser, né? Mas eu não sei, né? Tipo, eu não tenho onde tal time é ruim. Me parece que é uma premissa do poker, né? Essa coisa de ética, né? Porque, afinal, se tu mancar, todo mundo vai ficar sabendo, né? E aí, 2023, eu passo por uma situação ruim, termino o BSOP, termino o W Cup
eu tô numa downswing de 11 mil dólares, e aí eu penso, pô, vou jogar um pouquinho mais barato, vou cortar alguns torneios aqui, ninguém me falou nada, né? Deixa eu falar, Ripple, joga isso. Eu tenho autocrítica e autodisciplina para conseguir buscar o meu resultado. E aí eu pensei assim, não, eu preciso terminar bem o ano, pelo menos, né? Preciso terminar no upswing. Se eu vou conseguir recuperar 11 mil, não sei. Mas eu preciso terminar acreditando que eu sou um jogador bom e ainda bate field. E aí de outubro, novembro, dezembro, 13 meses, eu faço 7 mil dólares. Não é nenhum bicho, né? Mas mudo o calor do meu gráfico. Janeiro de 2024, eu faço 4 mil dólares e zero meu make-up, que eu, que eu tava naquela fase, minha pior fase até ali. Né? Uhum. Fevereiro de 2024, faço 10 mil dólares. Glória a Deus, voltamos a ver águas claras, né? Sim. Sempre tem isso, né? Tipo, para quem, se uma pessoa que vê aqui essa nossa conversa, ela está curiosa para saber como é o que é o poker, ele é muito disso, né? O gráfico ele vai e volta sempre, e tipo, é durante toda a sua carreira acontece isso, não é todos os meses que você vai estar ganhando, nem uma pessoa de micro stakes e nem uma pessoa de high stakes, ela não está sempre ganhando, apesar de que muitas notícias elas tendem a querer destacar isso, né, grandes hits, grandes nomes, grandes destaques, ela é sempre a sua, uma vez eu vi uma comparação de um gráfico de poker como as batidas do coração, e aí, tipo, ele fica subdescendo. Então, né, a vida off e a vida no poker, ele tem essa tendência de subir e descer sempre. Essa é a ordem natural, né, das coisas. Sim. Então, e você deu um ótimo exemplo também, que foi você estar em um lugar que você estava com 50, eu vou colocar 50 para a gente arredondar aqui, 50 mil, devendo 50 mil, entre aspas, Sim. né? Não existiu na sua carreira, né, que você fez uma comparação, não existiu na sua carreira nenhuma outra empresa que você aceitar que o Fernando trabalhasse para eles e devesse 50 mil à empresa e continuasse empregado, né? Então, você falou de uma DAO de 11K dólar, mas tem DAOs que são muito maiores e o poker existe esse âmbito de segurança também, né? Você tem muita segurança com quem você trabalha. É um nome que cresceu muito e, ao mesmo tempo, ele continua sendo muito privado em questão de segurança. Se você fizer algo, todo mundo no poker sabe do que você fez. E é tão fato essa questão de segurança, quando alguém faz algo de errado, um roubo, uma discriminação, a comunidade em si, por maior que ela seja, aqueles grupos se juntam para falar sobre aquilo e quando a pessoa é rejeitada, ela não consegue mais espaço dentro do poker, né? A gente sabe disso. E aí eu aqui estou num lugar falando para a pessoa que não conhece sobre poker. Então, o poker é muito disso de você fazer algo errado, você é muito você é excluído, vamos dizer assim. Se você fizer algo errado, é um grupo de pessoas que automaticamente exclui por não concordar com aquilo. Então, acaba se tornando um grupo muito certo. E isso é bom, porque até as pessoas, e eu falo isso porque eu já vi, e eu tomando aqui seu espaço também, eu já vi vários tipos de personalidades, e até uma pessoa que ela tem uma tendência a ser duvidosa, ela acaba se corrigindo para permanecer nesse mercado. Né? Então, ela acaba se corrigindo, se tornando uma pessoa melhor, porque no mercado do poker não há espaço para que as pessoas fiquem fazendo coisas duvidosas, né? Então, muito bom, você não foi realmente o nosso rumo, mas foi muito bom você falar sobre isso, porque é um assunto que algumas pessoas ainda duvidam que seja assim, e de fato é assim. No mundo do poker é isso, né? É muito de confiança. E que bom que é assim, que a gente pode permanecer nesse lugar há tanto tempo, né? Você já está há 7 anos aí, eu estou há 8 anos nesse mundo do poker, e é um lugar que a gente se sente feliz, se sente confortável, mesmo com esses altos e baixos, a gente se sente muito bem aqui. Tá, eu vou levar um pouquinho para outro lado agora, eu vou levar para uma coisa mais técnica. Se o Fernando tivesse que falar para outra pessoa, ou o Fernando ou o Ripio, o Fernando como pessoa ou o Ripio como jogador, ferramentas ou métodos que você usa hoje que você tipo, considera fundamentais para trabalhar com poker, quais que você recomendaria? Não sei se eu entendi bem a pergunta.
porque mas é que não dá para, não posso citar uma específica, né? Porque eu vejo hoje o poker como uma área multidisciplinar, né? Assim como outras áreas, né? Você vai cuidar da saúde hoje, não adianta só ir no médico, né? Tem que ir no médico, tem na academia, tem que ir no nutricionista, né? Tem que ter uma alimentação de acordo, né? Uma só coisa não vai resolver, né? No poker é a mesma coisa, né? Então, eu acredito, assim, que uma coisa que seja um diferencial meu, né? Para citar uma coisa muito importante, seleção de grade, né? Como eu disse, há alguns anos eu jogava só no PokerStars e foi onde é que eu quase desisti. Eu consegui, assim, vamos dizer que ascender, né? Por ter uma ótima seleção de grade, né? Hoje se fala muito em jogar fields pequenos, mas foi minha virada em 2019, foi onde tipo, consegui tipo, realmente me consolidar no poker, né? Foi atuando em fields pequenos. E foquei muito nisso, não só fields pequenos, boas seleções de torneios. Para ter uma ideia, hoje tipo, não é minha principal sala, mas a minha segunda principal sala é Party Poker. Eu jogo, minha média de jogadores é 80 jogadores. É quase análogo a Sitting Go, diria. Quase análogo não. É análogo a Sitting Go, né? Então eu tenho característica de MTT com baixa variância do Sitting Go, né? Conseguir, tipo, associar isso. Além disso, é uma rotina de assistir conteúdos, só que só assistir conteúdos não resolve. Eu não vou dizer que nem de perto é a principal, né? Eu faço revisões do meu jogo, não vou dizer dioturna, né? Mas assim, semanalmente, pelo menos uma vez, eu faço uma revisão completa do meu jogo. Jogo e depois vou verificar o que eu estou fazendo de fato. Então, deixo passar muito tempo, vou levar um mês para ver o que eu estou fazendo. Não, eu reviso semanalmente o que eu faço. Eu acredito que isso é o segundo ponto que é bastante importante, né? Aliado a isso, né, o estudo independente, estudo de forma autônoma, né? Não vou, hoje são vários backers, né, os meus principais, mas eu não espero que eles me tragam conteúdo, até porque eles trazem conteúdo de uma forma ampla, que vai atender a CRIO inteira, né? Eu posso identificar que eu tenho problemas específicos, né? Então, se eu ir atrás dos meus problemas específicos, eu vou ter uma melhora considerável, né? Então, a partir dos conteúdos, das análises que eu faço, da forma que eu venho executando, eu busco estudo no solver para identificar, para aprimorar melhor o entendimento que eu tenho baseado na teoria, né? O jogo ele não é puramente aplicar a teoria, mas sim baseado a partir da teoria. Então, estou sempre fazendo isso. O que eu estou fazendo, né? E como a teoria se comporta, e aí buscar meus exploits. Eu acredito que esses são os dois aspectos mais importantes, né? Grade e identificar Os leaks, né? Identificar, exato. Verificar o que você está fazendo, se realmente está executando, né? Uma coisa é ter conhecimento da teoria, outra coisa é executar, né? A gente vê bastante gente aí que sabe bastante, mas na prática não consegue transferir, né? E eu acredito que eu tenho assim, uma capacidade muito boa de execução, né? E aí, essa autodisciplina de verificar o que eu estou fazendo, eu acho que é um ponto positivo dentro do aspecto técnico. E você acha, não é o que você acha, como você vê o poker, Fernando, daqui a 5 anos? É uma pergunta também bastante boa, né? Porque assim, eu tenho ouvido algumas pessoas falar, não é uma assumption minha, né? Que o poker tá para explodir daqui para frente, né? E eu realmente acredito nisso, porque à medida que alguém começa a falar, tu começa a ter uma observação em cima daquilo, né? Quando tu não sabe, né? Tu simplesmente ignora. À medida que alguém começa a te falar alguma coisa, tu passa a ter uma observação. No caso dos homens é mais claro, assim, né? A minha esposa fala, tá ali na porta, eu boto o nariz na maionese e não enxergo ela. Né? O homem ser focado parece uma coisa boa, né? Mas na verdade não é tão bom assim às vezes, né? Às vezes tu acaba deixando passar muita coisa.
fica o resto tudo cego para muitas coisas. Mas então comecei a ver isso e aí comecei a observar, né? Eu sou uma pessoa que eu uso o Sharkscope de forma muito ativa, né? Então eu estou o tempo todo pesquisando e principalmente nas retas, né? Obviamente eu intensifico muito minhas pesquisas nas retas e eu tenho verificado, eu tenho enfrentado muitos jogadores novos. Numa sessão recente, eu fiz um HU no Bout 16, né? E o meu adversário tinha 25 jogos no PokerStars. Se o cara tiver 25 jogos na Tiger, não significa nada. Se o cara tiver 25 jogos Coin Poker, não significa nada. Mas 25 jogos no PokerStars significa muita coisa, porque é a sala mais antiga, né? Então, Sim. realmente está começando. Então, eu tenho observado muito isso, muitos jogadores começando, muita gente ingressando no poker. E isso é uma coisa muito boa. Se muita gente está entrando no poker, significa que tende a crescer muito, né? Tem alguns dias, né? Eu não é nem de perto a minha principal sala a GG Poker, né? Mas eu tenho observado alguns dias e chega a ter mais de 500 mil jogadores. É muito mais que tinha alguns anos, né? Mesmo alguns mercados importantes não saindo, né? Que nem teve o caso da sexta-feira da Black Friday, né? Que tirou os Estados Unidos do PokerStars, não tinha tantos jogadores há alguns anos. Então, eu acredito que nos próximos 5 anos é uma assumption, né? Baseado em nada, eu estou baseado em outras pessoas que falaram a mesma coisa e eu comecei a fazer uma observação, não é algo científico, mas me parece que é uma expectativa muito boa, né? Assim, de outras pessoas que comentaram e eu fiz observações também nesse sentido, né? Se tem pessoas entrando, significa que o mercado está crescendo. Para a gente que já está ali, para mim que estou ali, né? É como se fosse uma feira. Eu me sinto um vendedor de feira, entende? Eu todo dia eu Sim. boto a minha barraca e fico esperando a clientela, né? E eu estou Muito bom. bem estabelecido, né? Como eu Sim. disse, realmente eu sinto que eu, apesar de ter 50 anos, que para algumas pessoas pode ser que pareça algo ruim, né? Na verdade, para mim é um grande mérito, porque eu chego com 50 anos num nível muito bom, tenho a minha vida consolidada off-poker, né? Eu sou casado, sou feliz no meu relacionamento, tenho a minha casa, né? Tenho meu carro, não pretendo trocar muito cedo, né? Não tem grandes ambições assim de coisas para adquirir, conquistar, nada para ir para um lugar, né? Eu tenho minha vida meio que resolvida, então sou aquele cara da feira mesmo, está ali esperando a clientela e eu estou bem feliz que está aparecendo clientes novos, né? Muito bom. E você acha que tem alguma coisa, isso a gente está numa visão de 5 anos, mas tem alguma coisa que você, na sua visão, hoje, sendo feita, isso é antecipado, isso é acelerado, para que, ao invés de ser uma visão de 5 anos, ela acabe se tornando uma visão de 1 ano, 2 anos? Acho porque pode acontecer, mas é que é interessante isso no poker, né? Não há garantias. Eu tô há 7, 8 anos jogando a série. Eu já poderia ter acontecido os meus 5 anos há 5 anos. Então eu não posso basear minha estratégia nisso. Se o mercado melhorar, ótimo, né? Vamos estar felizes. Vai ter espaço para todo mundo, né? Se o mercado não melhorar, eu vou fazer vou pescar no lago que tem hoje, com o tamanho de peixe que tem hoje, né? E eu consigo viver bem, né? Com a minha realidade atual. Então, tipo, eu não crio muitas expectativas, né? Isso não me gera expectativa. Eu, assim, participo das séries, né? Eu citei a GG, que tem dias que tem mais, acho que 300 mil jogadores é normal, tem dias que tem mais de 500 mil, né? Mas hoje é a minha quinta ou sexta alternativa de sala. Falar isso até é um pouco controvertido, porque para a maioria dos regs, né, a GG pode ser a primeira, deve ser a primeira. Para mim, é a minha quinta ou sexta alternativa de sala, né? E eu estou indo muito bem. Estou indo muito bem, lá onde é que ninguém se interessa. Então, se eu estou indo muito bem onde ninguém se interessa, para quem eu vou, né,
tá trocando soco, onde é que num ringue que tá todo mundo interessado, né? Eu fico lá nos paralelos, estou bem feliz, né? Fields pequeníssimos lá, que eu acredito que assim que eu tenho até um bom reconhecimento, inclusive dos regs. Quando os caras ficam me tocando tomate, né? Eu acredito que é um elogio, né? Eu não me sinto ofendido. Toda vez que eu recebo um tomate, eu fico feliz. Ou aquele negocinho do alvo, né? É um jogo de estratégia, né? Se você consegue irritar o seu oponente, é porque você venceu. A partir do momento que ele se irrita, você já ganhou aquilo dali, né? Sim. Eu sou bastante falante no chat, né? Esses dias eu falei para um reg no Deus, não vai chorar, não é isso? Não vai ficar chorando. Muito bom. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Primeiro, foi muito bom essa troca de ideia aqui com você. E aí, depois de tudo isso que a gente conversou, uma pergunta um pouco aberta, mas eu tenho certeza que você vai responder de uma forma maravilhosa, pelo que a gente trocou aqui de ideia. Se você tivesse hoje que criar uma ferramenta, essa ferramenta não existe, ela é totalmente nova e vai ser criada por você, mas que ela vai ajudar muitos jogadores de pôquer. O que essa ferramenta faria? Eu acredito que se eu fosse fazer uma ferramenta para ajudar outros jogadores de pôquer, eu ia fazer uma ferramenta que auxiliasse no aspecto mental. Tipo um termômetro de tilt, né? Termômetro de tipo ali de libido, de nível de cortisol, alguma coisa assim. Aí, tipo, quando bateu ali, meu, não é teu dia hoje, né? Porque, assim, aspectos técnicos, todo mundo fala de aspectos técnicos, né? Mas eu seguramente, o meu maior adversário, não tem nenhuma dúvida, é eu mesmo. Meu maior sabotador, meu pior inimigo, né? Sou eu mesmo. E aí essa minha disputa interna, né? Às vezes ocupa muito processamento. E eu acho que seria uma ferramenta boa. Foi uma pergunta bem boa essa, né? Porque eu sempre achei que eu ia criar alguma coisa, eu sempre tô achando que eu vou criar alguma coisa, né? E eu acho que um termômetro que conseguisse te ajudar nessa parte mental teria grande impacto para o jogador de pôquer. Muito bom. Isso vindo de um jogador de pôquer para uma pessoa que convive com pôquer, eu acho que tipo, seria sucesso, tá? Apesar de que todos têm uma consciência de que chegou ao limite, a maioria não para quando chega nesse limite, né? Os jogadores de pôquer, eles têm uma tendência a sempre exigir mais de si, da sua performance, dos seus resultados, então é muito bom o termômetro. Criamos um termômetro de humor aqui. Bom, Fernando, eu encerrei minhas perguntas aqui. Você tem um espaço aberto agora para você falar do que você quiser. Pode falar do time, pode falar de você, se você tiver algum projeto, alguma coisa que você quer compartilhar com as outras pessoas, algo que você diria para outro jogador que está começando agora. O espaço é seu, pode ficar à vontade. Joia, muito obrigado. Primeiramente, eu já gostaria de agradecer, né, o convite. Fico realmente assim lisonjeado e realmente feliz, né? Como eu disse, não é o dinheiro está longe de ser a minha motivação e minha prioridade número um. Realmente, hoje eu trabalho poker por satisfação e assim, de alguma forma, ter o nome lembrado, né? É porque tem alguma relevância, meu trabalho tem alguma relevância e isso me traz muita satisfação. E realmente, então, eu fico extremamente grato, né? Feliz mesmo, né? Bastante, isso é uma coisa que é bastante importante para mim, né? Agradecer ao Action, já estou há 7 anos no Action. Costumo dizer que eu sou o jogador mais velho em atividade lá, não velho de velho, né? Mas velho por estar mais tempo. Né? Sim. Mas realmente sou mais idoso. Eu tenho um colega, o Caco, que tem a mesma idade que eu, sou um mês mais velho que ele. A gente é quase irmão gêmeo. E a gente a gente é os jogadores que está mais tempo no Action. E a gente viu muitos jogadores passar, né? Passar pelo time e por outros times também. Eu também tenho amigos que eram regulares de pôquer e ficaram pelo caminho, né?
O que eu posso dizer é quase que retórica, né? Desistir não é uma opção, não é uma opção, né? E se você não tem essa opção, tu só tem a opção de dar certo, não tem outra opção, né? Então, assim, muitos dias a gente acaba extenuado, né? Muitos dias tu acaba, parece que não tem como dar certo, né? Só que no outro dia, tu seta tudo de novo e começa tudo de novo e faz dar certo, né? Não tem outra alternativa, não tem outra opção, né? E aí, eventualmente, a pessoa pode ter outros negócios, né? Não como um plano B, né? Então, para quem pensa em investir no poker, começar, realmente tem espaço, né? Essa questão assim que o poker realmente está cada vez tomando mais espaço, crescendo, mais visibilidade, é real, né? É real. Todos os dias eu enfrento jogadores muito iniciantes, né? Para mim é muito bom, né? Eu também tive que pagar um curso caro para chegar até aqui, né? Porque enfrentei jogadores melhores que eu enfrento ainda todo dia, né? Então, tu encontrar jogadores que tu claramente, né? Claramente estão começando é um indicativo muito bom, né? É uma coisa boa. Então, tem espaço para outras pessoas entrar também. Não digo que vai ser fácil, né? Não digo que vai ser fácil, mas não é difícil. O Celo Miller, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um tempo, né? E eu gosto muito da analogia com o Everest. Eu sempre falava assim, ó, tô escalando o Everest. Aí o Celo um dia me falou assim, não, meu, não é o Everest. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Então, sim, é difícil, mas não é a mesma coisa que escalar o Everest, né? E essas coisas mentais, esses bloqueios, né, essas crenças limitantes que a gente mesmo vai estabelecendo, e eu tenho coisas da forma que eu fui criado, sim, uma época a gente era medido, era pesado, né? Hoje no poker eu tô consigo me libertar disso, né? Consigo me libertar de rótulos, né? Eu não sou uma nota, eu não sou um gráfico, né? Eu sou uma pessoa perfeita, eu só sou uma pessoa. Eu não está sendo frequentemente medido, né? Eu só estou ali no processo, como outras pessoas. É uma coisa que me traz muita satisfação, né? Mais uma vez agradecer a meus backers, né? O Daniel, o Tássio, Vitor Ru, EB, né? Desculpa se eu MTZN, gostaria de citar todo mundo, mas eu tenho assim muitos caras por trás de mim, né? Então, realmente eu estou aqui falando, mas não estou sozinho, né? Cheguei aqui porque tinha muitas pessoas aqui me abraçando em muitas oportunidades. Muito bom, Fernanda. É sempre isso, né? A gente cresce rápido, sozinho, mas a gente vai muito mais longe em grupo, né? Bom, e aí eu vou pedir desculpa por você, se você tiver esquecido o nome de alguém. Eu agradeço de novo a sua presença, muito bom nesse nosso papo. Espero que no futuro a gente possa aí trocar uma ideia de novo sobre a sua experiência, sobre as suas novas experiências que você tiver a partir de agora. Muito obrigado por abrir aqui sua história para a gente. Fico muito grato por isso. E qualquer coisa, estamos juntos, tá bom? Tá, joia. Então, Obrigada, viu? tchau.